De anos em anos, meses em meses, alguma artista pop surge e começa a chamar muita atenção. Muita atenção mesmo, daquelas que vai até parar no Grammy e ganhar prêmio de artista revelação. Parece que agora é o ano da Chappell Roan. 2024 eu acho que é o ano dela, minha gente. Muita gente tá em dúvida de quem ela é, da onde ela surgiu, por que que ela começou a fazer tanto sucesso assim do nada, furou a bolha. O que que tá rolando, gente? Quem que é essa mulher? E hoje eu tô aqui pra te contar, de uma forma resumida, pra ficar fácil pra todo mundo, quem é a Chappell Roan, da onde ela surgiu, o que ela canta, por que que ela demorou tanto pra furar a bolha, desde quando ela faz música. Mas antes da gente entrar nesse assunto de uma artista revelação, eu já te digo, sorria, doll, porque tu tá no meu canal. Eu sou Noah, muito prazer, e aqui na internet eu falo de música pop. Por aqui tu vai me encontrar falando as fofocas mais quentes, as polêmicas mais recentes e fazendo as análises mais profundas e detalhadas dos projetos dos nossos artistas pop favoritos. Então, quando esse vídeo acabar, já comenta aqui embaixo o que tu achou sobre o assunto, me conta se tu conhecia a Chappell Roan ou não, e se tu conheceu agora, o que tu achou dela. Curte esse vídeo também, envia esse vídeo para aquele teu amigo que adora acompanhar os babados do mundinho pop. Se inscreve no meu canal e ativa as notificações dele para tu ficar pertinho de mim no melhor que a música pop pode nos oferecer. Em todas as redes sociais, eu sou @noanailo e por lá eu posto diversos conteúdos do mundinho pop todos os dias, só pra ti aí que tá me assistindo. Então corre e me siga em todas elas, que eu vou estar lá te esperando. E agora a gente pode ir para o que de fato importa. Tópico nova artista, alerta. Gente, quem que é a Chappell Roan? Vocês já conheciam? Pois é, nem eu conhecia. Ela já era conhecidinha na galera que é mais ligada no meio underground, mas não tinha chego nem até mim, gente. Eu que acompanho o mundo pop assim, ainda não tinha visto a Chappell Roan, fico até meio envergonhado de falar, mas acontece, tá? É normal, não vamos nos culpabilizar. Porém, eu vi que o crescimento dela, tava assim, né? Quando tu vê que começa a dar uma viralizada em uma rede social, depois em outra, depois em outra, depois em outra, aí tu percebe que o artista tá de fato crescendo. E olha, a história da Chappell Roan, pra mim, é uma verdadeira prova de que tu nunca deve desistir dos teus sonhos. Gente, de verdade, vocês não estão entendendo. Essa menina foi despejada pela gravadora. Tá, o produtor dela, na época, quando ela foi despejada pela gravadora, ele virou produtor da Olivia Rodrigo. Aí a Olivia Rodrigo teve o seu boom, né, o seu grande sucesso, e a menina lá despejada. Ou seja, imagina a cabeça dela. Gente, vocês não estão entendendo. Vem aqui comigo, que eu estou prestes a te contar quem é a Chappell Roan de uma vez por todas. Vê se aprende. A Chappell Roan é uma cantora pop. Vamos começar por aí. O nome dela é Kayleigh Rose Amstutz. Não sei falar direito. Ela nasceu no dia 19 de fevereiro de 98 em Missouri, nos Estados Unidos. Ela morava no que às vezes descreve como um estacionamento de trailers, lá em Missouri, com uma população de 6 mil habitantes. E a infância da Chappell foi muito conservadora. Ela ia na igreja 3 vezes por semana. Em uma entrevista, ela até disse que aprendeu lá que ser gay era ruim e um pecado. A família e os amigos da Chappell descobriram que ela cantava quando ouviram ela num show de talentos do ensino médio, e logo depois ela assinou um contrato com a Atlantic Records, depois de ser descoberta porque ela postava algumas músicas aqui no YouTube. Daí ela começou a ir de um lado pro outro, gente, entre a casa dela em Missouri e os estúdios em Los Angeles e Nova York. Começou a trabalhar. Em 2017, em agosto de 2017 para ser mais específico, ela lançou o single Good Hurt e o seu primeiro EP, chamado School Nights, um mês depois. E ela já havia decidido que ela não queria entrar na indústria musical com o nome verdadeiro dela porque era muito complicado. Ao invés disso, ela criou um nome artístico em homenagem ao seu avô, que chamava Dennis Chappell, e juntou com a sua música favorita, The Strawberry Roan. Então ficou Chappell Roan. Depois de alguns anos ali na música, a Roan, ela teve uma perspectiva diferente sobre essa parte da sua vida. Tudo parecia muito estranho pra ela e bem estressante. A Chappell basicamente falou que ela não tinha a mínima noção de tudo que ela ia perder
por se dedicar tanto à indústria musical. Ela perdeu o baile da escola, perdeu a formatura, ela perdeu muitas coisas da sua infância, da sua adolescência, que ela não teria perdido caso não tivesse seguido o seu sonho. Então, assim, era estressante e frustrante pra ela, mas ela sentia que estava no caminho certo porque aquilo era o que ela queria fazer. Na época, a Chappell, ela cantava canções sombrias e temperamentais sobre uma emoção meio que sadomasoquista de estar apaixonada por um bad boy. E a Chappell daquela época era uma artista muito diferente do que a gente conhece agora. Não tinha nenhum indício, gente, de ela ser estranha na sua apresentação. Era basicamente cabelo longo, escuro e liso. Todo o seu estilo visual era muito longe dos trajes de drag queen que ela veste hoje em dia. Talvez o mais impressionante de tudo seja que a estética que a Chappell usou na década de 2010 não parece nada pra ela, gente. Ela não liga pra isso. Ela tava fazendo uma variação do som e visual melancólico do indie pop que tava ali em moda na época. A Chappell descreve o som dela naquela época como um pop realmente sombrio e angustiante, que ela achava muito chato, ou seja, ela detestava tudo que ela fazia naquela época. E então tudo mudou. Em 2018, a Chappell deixou Missouri, sua cidade natal, e foi viver sozinha em Los Angeles. E pela primeira vez, ela conseguiu se separar da ideologia conservadora que ela tinha, né, na sua cidade natal, na igreja que ela frequentava. E aí foi em Los Angeles que a Chappell conheceu o homem que se tornaria o seu principal colaborador criativo, Dan Nigro, um produtor musical e ex-vocalista independente. Ele e a Chappell começaram a colaborar apenas alguns meses antes do Dan estourar em grande estilo por conta do seu trabalho com a Olivia Rodrigo. Então foi basicamente isso. A Chappell saiu da cidade natal, foi pra cidade grande, viveu seu sonho em tempo integral pra ficar parando de viajar o tempo todo. E aí ela conheceu o Dan. O Dan trabalhava com ela e também trabalhava com a Olivia Rodrigo. E aí o Dan acabou conseguindo grandes hits com a Olivia Rodrigo. A primeira colaboração que o Dan e que a Chappell lançaram juntos foi Pink Pony Club, lançada em abril de 2020. E lá, a gente já começou a ver o início do que a gente conhece a Chappell Roan hoje em dia. Um cabelo solto e cacheado, vulnerabilidade empurrada pra frente. Só que, infelizmente, gente, essa não foi uma época que acolheu a Chappell Roan. Quando a pandemia veio em 2020, gente, a música dela afundou de vez. Essa música da Chappell também se tornou muito impopular dentro da própria gravadora dela, que meio que não gostou. Essa música da Chappell, ela era muito diferente de tudo que a Roan fazia, né, antigamente. Era uma música muito mais alegre, muito mais queer, drag queen, abordava mais esse lado da Chappell. E a gravadora dela não gostou. Atlantic Records falou, o quê? Por que essa menina tá desse jeito? A gente não tá aprovando muito essa música, não. Eles não gostaram que a Chappell mudou de estilo. E aí a Chappell acabou lançando só mais 2 músicas com Atlantic, Love Me Anyway e California. California, inclusive, gente, é tipo uma música de resposta e o inverso de Pink Pony Club. Ela conta a história de uma menina sonhadora que deixou sua pequena cidade por amor ao delicioso pecado em Los Angeles, mas ao contrário da letra de Pink Pony Club, que fala disso de uma forma positiva, em Califórnia, ela meio que se sente cada vez mais que falhou ao ir pra cidade grande e que tudo que ela sacrificou foi em vão. Ela achava que nunca iria deixar a sua mãe orgulhosa. Agora, pasmem, meus amores, 10 dias depois de ela lançar California com Atlantic Records, ela foi despejada pela gravadora. Quebraram o contrato dela, falaram, minha filha, a gente não te quer mais aqui. E aí, o que acontece? Pra piorar, o relacionamento que a Chappell tinha com um homem por mais de 4 anos e meio terminou. Então ela tava sem emprego e ainda de coração partido de um relacionamento tão longo. Ela teve que ir embora de Los Angeles porque ficou sem dinheiro, voltou pra sua cidade natal lá em Missouri e arranjou um emprego num drive-thru pra juntar mais dinheiro pra conseguir voltar a viver o seu sonho de fazer música. Gente, que louco, né? E assim, aos poucos, a Chappell, ela tava começando a desenvolver meio que uma fanbase ali, gente, de pouco em pouco, sem qualquer apoio oficial da indústria musical. Pink Pony Club tava se tornando meio que um sucesso genuíno à medida que ele tava decolando no TikTok. E no meio de tudo isso, gente, de todo esse caos da menina trabalhando drive-thru, o ex-produtor, né, porque não tava trabalhando mais com a Chappell, ele tava ajudando a Olivia Rodrigo a criar e lançar o seu primeiro álbum de estúdio de sucesso, o Sour. E
Em novembro de 2021, com o lançamento da Olivia, a Chappell voltou a trabalhar com o Dan. A Chappell, ela tava se sentindo muito ignorada pela indústria, ela tava mal, gente, por tudo que tava acontecendo, de verdade. E aí o Dan deu pra ela o impulso que ela precisava pra começar a trabalhar por conta própria, né, de maneira independente. Porque tu conseguir o contrato de uma gravadora, meus amores, é difícil. Então, em março de 2022, a Chappell lançou Naked in Manhattan, a sua primeira música como artista independente, sem o apoio nenhum de uma gravadora. Ela gravou um vídeo com os amigos em guarda-roupas baratos nas ruas da cidade de Nova York. E aí, ainda em março de 2022, a Chappell foi anunciada como abertura da Olivia Rodrigo. E aí ela continuou lançando outros singles independentes, Femininomenon em agosto de 2022 e Casual. Em fevereiro de 2023, ela começou a sua própria turnê nacional. E o tempo todo, gente, a Chappell tava desenvolvendo, né, mais ainda essa persona de Chappell Roan, que além de apenas ter um nome artístico, para uma personalidade totalmente distinta, ela queria ser meio que uma drag queen, gente. Ela era muito inspirada pelas drags, ela idolatrava as drags e aí ela queria abraçar toda essa cultura. Em março de 2023, a Chappell, ela anunciou que ela tinha assinado um contrato com a gravadora do Dan, a Amusement Records, em parceria com a Island Records. E aí, ela conseguiu lançar o seu primeiro álbum de estúdio no ano passado, gente, que se chama The Rise and Fall of a Midwest Princess, que recebeu muitos elogios de críticos especializados, fãs e novatos por conta dos seus ganchos de synth pop, vocais dinâmicos e adoção ousada de termos queer. E então, a presença da Chappell como artista decolou. Ela chegou no top 10 da parada de artistas emergentes da Billboard quase um mês depois. E aí tu me pergunta, tá, mas como? Como que ela bombou do nada? Qual que foi o momento onde, tipo, fez boom, eu gosto dessa menina? A Chappell realmente explodiu nas redes sociais depois de se apresentar no Coachella, um dos maiores festivais de música do mundo, pela primeira vez em abril de 2024. Alguns vídeos dela foram postados e compartilhados na internet e mais pessoas começaram a usar a música dela nos seus próprios vídeos. Mesmo que a Chappell esteja em uma grande gravadora agora, ela tá determinada, como sempre, a manter o seu controle criativo e fazer as coisas em seus próprios termos, inclusive se expressando ao máximo. A Chappell Roan também falou recentemente que ela ama Pablo Vittar. Tá? É só um detalhe mesmo que eu queria falar pra vocês. Tá se gerando um debate muito grande de se a Chappell Roan é ou não é uma drag queen. Ela já falou em uma entrevista que ela sim considera a Chappell Roan uma personagem drag, porque ela gosta muito dessa cultura e utiliza muito dessa cultura. Mas recentemente ela falou que ela somente consome, e tem muita gente que tá falando que ela não é drag queen. Tem uma parcela do público consumidor, né, da indústria pop, que tá falando que não existe espaço pra mulheres cis na arte da drag e que a Chappell tá fazendo errado, que não é pra fazer isso, que ela não é drag queen. Gente, ó, um zuzuzum. Então, isso eu quero saber de vocês também, se vocês acham que a Chappell é drag queen ou não, comentem aqui embaixo. Mas basicamente, por que eu falo que ela é um exemplo, gente? Vocês prestarem atenção na história? Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, a menina nunca desistiu de seguir os sonhos dela. Ela ficava voando pra lá e pra cá pra seguir o sonho dela, aí mudou de cidade, a gravadora não gostou que ela tava se libertando, fizeram ela voltar pra caixinha de novo, ela se sentiu frustrada, despejaram ela da gravadora, depois de ela ter conseguido já uma certa faminha, sabe, numa bolha muito específica, ela teve que voltar pra cidade pra trabalhar num fast food drive-thru, juntar dinheiro pra conseguir voltar pra lá, pra poder voltar a trabalhar com música. Nossa, gente, é muito interessante de ver histórias de artistas independentes assim, não é mesmo? A Chappell, ela disse que depois que ela começou a bombar bastante, sabe, na internet, que o público começou a aclamar bastante ela, várias gravadoras foram pedir pra ela entrar. Várias. Mas ela escolheu a dedo, ela foi assim, ó, dedinho ali, sabendo quem que ela iria escolher, porque ela não queria de maneira alguma entrar numa furada de novo e participar de uma gravadora, né? Porque querendo ou não, gente, é a gravadora que vai investir, é a gravadora que vai te colocar em premiações, é a gravadora que vai bancar tuas coisas, vai bancar ali teu clipe, teu show, tua estrutura, na espera de um retorno. Então, ela queria ser ela mesma, ela não queria ser colocada numa caixinha mais uma vez, e graças a Deus ela tá podendo ser cada vez mais uma pessoa muito liberta artisticamente, e é justamente isso que tem conquistado muitas pessoas. Entrou no top 50 do Spotify Global, tá fazendo história,
E essa é a Chappell Roan. Muita gente tá conhecendo ela agora, eu conheci ela agora, e eu tô adorando o trabalho da gata, tô adorando mais ainda a personalidade que ela tem, e vamos ver aí se ela vai ser realmente um nome promissor pra indústria pop, se ela vai fazer mais e mais sucesso a partir de agora, o que vai acontecer com ela, né? A gente fica feliz, temos que ficar feliz, pelo menos que ela conseguiu dar a volta por cima de toda a situação complicada. Portanto, agora que esse vídeo acabou, sim, ele acabou, tô te avisando, eu quero saber de ti, minha pequena e amada doll. O que tu acha da Chappell Roan? Tu já conhecia ela? Tu conheceu a partir de agora? O que tu achou dela, hein? Comenta aqui embaixo respondendo essas minhas perguntas. Curte esse vídeo também, envia esse vídeo para aquele teu amigo que gosta de aprender coisas novas, né, do mundinho pop, dessas fofocas da cultura pop. Te inscreve no meu canal e ativa as notificações dele também para tu ficar pertinho de mim no melhor que a música pop pode nos oferecer. E, pela última vez nesse vídeo, em todas as redes sociais, eu sou @noanailo e por lá eu posto diversos conteúdos interativos somente pra ti aí que tá me assistindo. Então corre e me siga em todas elas que eu vou estar lá te esperando. O vídeo de hoje se encerra por aqui e eu te espero no meu próximo com o melhor da música pop. Beijocas, doll!